Bem-vindos a um novo episódio do podcast do Hemoview. Eu sou Letícia. Sou Maria Vitória. Eu sou o Marco Aurélio. E hoje a gente vai falar de outro clássico da hematologia. A gente vai abordar o tema de anemia megaloblástica. O nosso objetivo no podcast de hoje é discutir partes básicas, né, de abordagem de anemia megaloblástica, algo que a gente acha que todo clínico deveria saber, mas a gente também quer abordar algumas nuances ali do diagnóstico e do tratamento, alguns detalhes que, por vezes, podem ser deixados de lado. Então, para começar, eu queria que o Marco ele conceituasse para a gente, né, se anemia megaloblástica é um sinônimo de deficiência de B12 e ácido fólico. Eu posso entender que são a mesma coisa. Então, né, isso aí é uma coisa que é muito comum a gente acabar colocando as anemias megaloblásticas como as sinonímias, né, de deficiência de ácido fólico e deficiência de B12. Só que, assim, de fato, isso aí é o mais importante, né, são as principais causas de anemia megaloblástica, mas quando a gente fala esse termo, anemia megaloblástica, o que a gente está querendo dizer é que tem um processo insuficiente do processo de eritropoese dentro da medula óssea, né, então... Se a gente for lembrar, né, tudo começa ali com proeritroblasto, ele vai se transformando em eritroblasto basófilo, poli, ortocromático. E esse processo todo, além dele ser regulado pela eritropoetina, ele é regulado por diversas proteínas, né, que obviamente são transcritas pelo DNA. Então, a definição, na verdade, das anemias megaloblásticas são as anemias que esse processo dessas proteínas, ele está deficiente por algum motivo. De longe, né, deficiência de B12 e deficiência de ácido fólico são as principais vitaminas que vão atrapalhar esse processo. Só que a gente tem que lembrar também que algumas drogas, principalmente quimioterápicos, né, também diminuem a síntese de algumas determinadas proteínas do DNA. Isso vai, por definição, também levar a uma anemia megaloblástica, né? Eu acho que uma droga que a gente acaba vendo muito, principalmente na nossa prática da hemato, é a hidroxiureia, né? Inclusive, a gente pega os pacientes da falciform dando migué na gente, só olhando o VCM dos caras, né? Porque a gente sabe que a hidroxiureia, ela vai levar uma megaloblastose por conta do aumento do VCM. Então, lembrar que, conceitualmente, é essa definição, né? E acho que é importante a gente entender, né, que essa megaloblastose, essas hemácias de grande tamanho, um dos principais marcos da anemia megaloblástica. Acho que vale a gente relembrar para o pessoal mais ou menos qual é a definição ali, né, da macrocitose pelo VCM e contextualizar se toda anemia megaloblástica tem que ser macrocítica. Não, fala um pouquinho disso pra gente. Lembrando que VCM é uma anemia macrocítica quando tem um VCM maior que 100. Só que considerando anemias megaloblásticas, são aqueles VCMs muito maiores do que 100, né? Mais que 120, por vezes até 130. E lembrando que outras anemias também fazem macrocitose, como, por exemplo, a anemia hemolítica, por conta da presença de reticulocitose, né? E isso na contagem, como o reticulócito ele é maior, acaba aumentando o VCM no hemograma. Algo que é muito importante para diferenciar, para guiar, né, a propedêutica, é lembrar sempre do reticulócito, que na anemia hemolítica, que também pode cursar com VCM alto, o reticulócito vai estar aumentado, e na B12, principalmente, né, na anemia megaloblástica, como a gente está falando aqui, a gente vai abordar muito mais deficiência de ácido fólico, deficiência de vitamina B12, vai ter um reticulócito baixo. Então, é o que realmente vai guiar ali aquele VCM muito alto com reticulócito baixo. E também lembrando que outras causas, né, de VCM alto, claro que nesse caso a gente vai pedir a vitamina e vai estar baixa, mas, enfim, a gente vai falar mais pra frente, mas a SMD, por exemplo, também dá VCMs normalmente mais altos, só que não tão altos quanto a B12, né, que vai estar ali uns 120. Maior que 100, mas costuma 10, 120, né? Mas acho que também, assim, é uma pista, né? É o que a gente sempre fala, a gente dá dicas, né, pra o que esse achado do hemograma pode lembrar, mas pode ter anemia megaloblástica com VCMs normais, né? Isso vai acontecer principalmente se tiver associação de outras causas, uma pessoa com traça, uma pessoa com ferropenia. Principalmente quando a gente considera como uma etiologia uma síndrome desabsortiva, se o paciente tiver uma ferropenia muito importante, isso balanceia ali e fica um VCM mais aumentado, mas não chega... Tem de alto, mas ainda não bate a 100, né? Sim, então é um guia, né? Mas é algo que marca muito a gente, né? A gente sempre olha o VCM, quando ele fica alto, a gente pensa. E vale, lógico, pensar nos diferenciais também. Mas então vamos lá, já que a gente está falando de como chega o paciente pra gente, como vem o hemograma, eu queria dar um exemplo prático. Então vamos supor que
estamos lá atendendo no pronto-socorro. E aí chega um paciente, ele veio encaminhado por o laboratório, na verdade, ligou para ele e falou: Ó, seu hemograma tá muito alterado, vai pro PS. E aí realmente é uma anemia grave ali, um HB menor que 7, com um VCM bastante aumentado. Vocês pediriam mais alguma coisa nesse cenário de pronto-socorro? Que exames que seriam interessantes a gente solicitar para complementar já essa investigação inicial? Eu acho que toda vez que você pede hemograma, devia pedir junto o reticulócito. Brincadeira, gente, mas assim, acho que é essencial o reticulócito num pronto-socorro. E, bom, claro, se é possível avaliar também a descrição do hemograma, e se possível até uma lâmina de sangue periférico, né? A gente já consegue nortear bem. É, Eu não sei o que você quer que eu responda. não tem certo e errado, não. É só pro pessoal ter uma ideia. Acho que lâmina de sangue periférico vai ser mais se o hemato se empolgar com esse Sim. caso ali no PS, né? E se prestar a fazer uma lâmina. Mas Eu tem olhar. algumas coisas que ajudam a Mas, gente, né? por vezes, a pessoa que lauda já descreve, né? Exato. Tem algumas coisas que ajudam a gente no sangue periférico, né? Quando a gente tá pensando em deficiência de B12, às vezes aparece lá e a gente... Mas é muito difícil a gente fazer isso lá no PSão, né? A gente vai confiar no biomédico de soltar lá o tal do neutrófilo hipersegmentado, né? Esse a gente busca um pouco menos. Exato. A gente confia mais. Bom, acho que cabe aqui a gente pontuar essa definição, né? Que o neutrófilo hipersegmentado, ele vai ser um neutrófilo que vai ter mais de 4 lobulações. Se eu não me engano, é 1% acima de 6 lóbulos e 5% acima de 5 lóbulos, né? É uma definição mais da gente de bancada, mas se isso chamar a atenção, vai estar descrito ali na parte de baixo do hemograma. Acho que também vale a pena pensar em pedir provas de hemólise, né? Na verdade, assim, é a avaliação inicial de qualquer anemia, né? E que B12 e ácido fólico às vezes nem dosa nesses exames de urgência, né? Vai demorar a sair. Aí que eu tava pensando assim, o que você tem ali mais rápido, né? Mas mas é hemograma, reticulócitos, provas de hemólise, DHL, bilirrubina, aptoglobina, se tiver disponível também, acho que tem sempre, né? E perfil de ferro, ácido fólico e B12, acho que é o primeiro ali. A gente só não pode esquecer, né, que às vezes as provas de hemólise, elas acabam confundindo a gente, né, quando a gente tá com uma anemia megaloblástica, né, porque tem aquela tal da eritropoese ineficaz, né, que acontece em alguns pacientes com anemia megaloblástica, isso a gente vê mais na deficiência de B12 muito grave, né, mas é por isso que, de novo, eu sei que todo episódio de anemia a gente fala a mesma coisa, reticulócito, mas olha só como é importante, né? Se a gente vê um reticulócito baixo, com DHL alto e bilirrubina indireta alta, isso aponta para deficiência de B12, isso aponta para eritropoese ineficaz. Agora, quando a gente vê um DHL alto, uma bilirrubina indireta alta, e o reticulócito alto, é hemólise, é uma coisa totalmente dispar, né? Então a gente sempre tem que ficar de olho nas provas de hemólise nesses pacientes. E eu queria provocar o Marco, que eu tô guardando isso desde o episódio das anemias. Fala pra gente, Marco. Ai, meu Deus. Sobre o ácido metilmalônico, que é homocisteína. Fala pro pessoal quantas vezes você pede esse exame. E elas ficam me zoando isso toda semana que eu falo desse negócio. Mas assim, qual que é o racional, gente? É que assim, esse exame, ele é um exame que pode ajudar a gente, né? O ácido metilmalônico e a homocisteína, né? Por quê? Por que ele pode ajudar a gente? Em alguns contextos, já adiantando um pouquinho, né? Porque a deficiência de B12, na verdade, a vitamina B12 e o ácido fólico, embora a gente esteja falando de anemia aqui, eles não medeiam só a eritropoese propriamente dita, né? Fazem parte de N reações do nosso corpo. Isso vai justificar os sintomas clínicos que esses pacientes frequentemente têm. Então, o que a gente tem que lembrar, né? A B12 e o ácido fólico, elas medeiam uma reação que é basicamente a transformação da homocisteína em metionina. E somente a B12 medeia a transformação do ácido metilmalônico em succinilcoenzima A. Então, o que acontece? Um dos exames mais específicos é justamente dosar esses metabólitos, né? Se, por acaso, o paciente tem uma deficiência de vitamina B12 ou o paciente tem uma deficiência de ácido fólico, como esses nutrientes eles medeiam essas reações, é esperado, então, que você aumente a homocisteína, né? Os pacientes, eles têm hiperhomocisteinemia. Isso é um achado muito específico pra gente, principalmente quando a gente está naquela tal da gray zone, né? Da zona cinzenta, que já adiantando a aula, né? Mas basicamente a gente tem um cenário ali de pacientes que têm a vitamina B12 ali no limite inferior da normalidade, né? Então o laboratório vai soltar como 180, 200. E mesmo assim o cara tem sintomatologia de vitamina B12 baixa, né? O cara tem VCM lá em cima, o cara tem eritropoese ineficaz, o cara tem os sintomas clínicos que a gente vai falar daqui a pouco. E daí, na teoria, dosar esses exames, né? Ver a homocisteína alta
pode corroborar para você e falar assim, puta, não, realmente é um paciente que tem deficiência de vitamina B12, eu vou repor a B12 desse cara, eu vou jogar a B12 mais para cima, né? E falando ainda dessas reações, somente a B12 transforma o ácido metilmalônico em succinil com enzima A, não o ácido fólico. Então, isso é também um diagnóstico diferencial para a gente, né? Então, quando o paciente tem deficiência de vitamina B12, o ácido metilmalônico acaba aumentando muito. Agora, quando o paciente tem deficiência de ácido fólico, isso acaba não aumentando, né? Então, às vezes, quando a gente tem... meu paciente, ele tem as duas deficiências. Qual que é a mais importante de eu começar a reposição? Eu posso usar o ácido metilmalônico na teoria, e se realmente o ácido metilmalônico tiver aumentado, esse paciente tem mais uma deficiência de vitamina B12 para justificar aqueles sintomas, né? Eu nunca vi me pedir ácido metilmalônico. Você pede? Eu pedi uma vez só e foi meio difícil de conseguir. Demora pra sair. Então, eu tava querendo que o Marco falasse um pouquinho mais É. sobre pedir esse exame, mas que Não. vergonha, que bom que o Marco... Não, é que é bonito de falar isso, gente, mas isso é totalmente fora da nossa prática. É bem... que mais dá aquela gastada, né? Você fica na dúvida mesmo, né? Exato. Acho que talvez a aplicação prática seja mais se você tem um cenário que está mais confuso, o diagnóstico, quer saber o impacto daquele valor mais limítrofe, e cai bastante em prova, né? Mas, assim, a gente na prática, se tem B12 e ácido fólico baixo, assim, e, lógico, sintomatologia, a gente acaba repondo, né? A gente não fica pedindo esses dois exames. E sabe o que eu queria que a gente falasse também? A Mavi até começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Diagnósticos diferenciais de anemia megaloblástica num cenário mais de pronto-socorro, né? O que às vezes a gente pode se confundir, como por vezes ela pode ser uma anemia grave, manifestar por pancito. Acho que é importante o pessoal saber que isso é um dos diferenciais, né? Tem que avaliar, não adianta só ficar ali no desespero da pancito grave. Acho que no contexto de pronto-socorro, realmente o principal diagnóstico diferencial ele vai ser a anemia hemolítica, né? Por vezes autoimune ou alguma outra anemia hemolítica. Mas em contexto de ambulatório, igual a gente estava falando, as SMDs, as síndromes mielodisplásica, elas geralmente cursam com uma anemia hipoproliferativa macrocítica. E estando a B12 baixa, a gente tem que fazer reposição antes de prosseguir o diagnóstico. Então, assim, uma B12 ali abaixo de 300, principalmente abaixo de 200, a gente primeiro tem que repor para depois, assim, esperar pelo menos umas 2 semanas para fazer a avaliação medular, porque a deficiência de vitamina B12, uma anemia megaloblástica, ela vai cursar com displasia da medula óssea. Então, precisa estar com uma eritropoese ali sem essa deficiência e para depois realmente avaliar. Então, os principais diagnósticos diferenciais nesse contexto são as falências medulares, como a aplasia, anemia plástica ou então a SMD, mas sempre, até porque na deficiência de B12, se for uma deficiência mais grave, ela pode cursar com citopenias das outras séries. Então, a gente tem que fazer a reposição ali e então, depois que a gente esperar pelo menos umas 2 semanas para a eritropoese se estabelecer, e aí, realmente, se tivesse persistência de alguma citopenia, avaliar o estudo medular. Mas antes disso, acho que ia só atrapalhar mesmo a gente, né? Conseguir chegar em muitos. Então, eu tava pra puxar essa provocação mesmo. Vocês já viram, né? Avaliação medular na deficiência de B12. É um tema que a gente gosta de sempre brincar, né? Porque acontece uma vez por ano, mais ou menos. Tem essa parlenda no HC aí, Nossa, foi assim, uma suspeita dessa minha promielocítica aguda, e aí ela foi pro ICES, todo aquele transtorno, e no final era uma deficiência de vitamina B12, né? Assim, um grande alívio, mas eu nunca vi a medula, de fato. De uma deficiência de B12, assim, eu nunca vi também. Não sei como é, mas falam muito daquelas alterações lá, daqueles proeritroblastos gigantes, né? Tem até Salame. Acho que até viu na interconsulta. Eu me lembro de ver essa. Células de salame hamburguês. Foi. Então, pro pessoal, né, se contextualizar, igual o Marco tinha falado, né, são células muito grandes, né? Por elas terem esse prejuízo ali na produção do DNA, elas vão ter uma sincronia entre a maturação do núcleo e do citoplasma. O núcleo fica imaturo, o citoplasma continua expandindo. Então, os eritroblastos, eles ficam grandes, com essa cromatina mais frouxa, parece um corte de salame, né? Pra gente que vê bastante lâmina. E a série mieloide fica com mielócitos gigantes, bastões gigantes. Tem até aquele nome, né? Células de Tempka Brown.
que a gente também usa para descrever. Mas a verdade é que, graças a Deus, na prática é pouco frequente pegar essa lâmina mesmo, né? Né? Porque a ideia é que é algo simples, né? Você consegue diagnosticar por um exame de sangue, então não precisaria de algo invasivo como uma avaliação medular. Às vezes ela é indicada no desespero mesmo, eu porque acho você que vê isso uma é. pancito grave e quer diferenciar de uma leucemia aguda, por exemplo, né? E aí ela acaba sendo feita. Mas, por vezes, ela confunde, igual a Mavi falou, né? Se você estiver pensando em SMD, você vai ver displasia, né? É, pela própria definição, são elementos muito grandes, mas e desproporcionais. Então, não é o momento certo de ter esse diferencial. Repõe primeiro, dá um tempinho, avalia depois. Se ainda permanecer algum grau de anemia macrocítica. Mas eu lembro, gente, de que eu acho que teve esse caso. Teve, acho que até discutiram no, na reunião clínica esse caso, mas é bom pra gente aprender, né? Mas a gente falou bastante de exame e de sintoma. Tem alguma coisa que norteia, que vocês acham que o pessoal pode pensar? Isso também ajuda a pensar em deficiência de B12? Como é que o paciente pode se apresentar clinicamente? Então, assim, eu acho que, além dos sintomas de anemia, né, que a gente bem sabe, né, tem algumas coisas que apontam para déficits nutricionais, né? Isso às vezes a gente vê no ferro também, né? Mas uma das coisas que a gente tem que lembrar é a quelite angular, né? Aquela inflamaçãozinha aqui no canto da boca. É uma coisa que pode acontecer com a deficiência de B12. Mas falando, assim, de coisas mais específicas, eu acho que lembrar que a B12, né, que nem a gente estava falando agora há pouco, ela medeia diversas coisas no nosso corpo e um dos processos que ela faz parte é a reptilização das mucosas. Então, é por isso que pacientes que têm deficiência de vitamina B12 grave faz a tal da glossite atrófica, né? Então, a gente sempre fala para o paciente mostrar a língua, que a gente vê aquela desepitelização da língua importante. O paciente sente um gosto de ferro na boca, né? Sente a língua queimando. É uma coisa que é comum da glossite atrófica. Mas só pra gente, um dos nossos chefes lá da Benigra, do HC, né? Ele sempre conta essa história, não sei se vocês lembram, que a gente só fica falando de língua mucosa, né? Mas tem uma história, tem uma parlenda lá no HC também de uma mulher que tinha uma infertilidade secundária de deficiência de vitamina B12 por conta de secura vaginal, né? Não Então, lembro, não. é, Não lembro. um dos nossos chefes sempre fala para assim, não é só uma mucosa de língua que você tem que lembrar. Então, tudo vai estar realmente atrofiado. É um dos sintomas legais a gente lembrar da deficiência de vitamina B12. Além disso, né, tem algumas coisas anedóticas, né? A deficiência de B12, ela pode fazer uma hiperpigmentação cutânea, meio relato de caso, isso pode acontecer. Mas eu acho que o principal, né, e falando de novo do maldito ácido metilmalônico, é a deficiência de vitamina B12, né? E somente a B12 faz isso, o ácido fólico não faz isso. Agora a gente já sabe por quê, né? Porque aumenta o ácido metilmalônico são os sintomas neurológicos, né? Então, por conta do aumento do ácido metilmalônico, vai ter uma incorporação anômala de colesterol à bainha de mielina, né? Principalmente dos nervos distais. Então, é muito frequente que os pacientes que têm deficiência de vitamina B12, eles contam como se fosse uma neuropatia em bota e luva, assim. Parece tipo um diabetes, né? Parece uma neuropatia do diabético, então é uma coisa que a gente tem que lembrar. E até alguns casos muito graves faz a tal da degeneração combinada da medula, né? Que parece tipo um tabes dorsalis, né? O cara faz uma neuropatia periférica, mas associado a isso ele tem um primeiro neurônio motor superior. Então ele tem paraplegia, tetraplegia, então são sintomas bem mais graves que a gente tem que ficar bastante de olho. E potencialmente é irreversível, inclusive. Você já viu com caso assim? A gente teve um caso lá no HC e reza a lenda que também foi repor B12 e uma semana depois o cara tava andando, assim. É bizarro. Algum grau pode ficar também, né? Nem Ah, sempre pode ser reversível. Tem uma paciente que eu atendi semana passada no ambulatório também, só que o caso dela foi, assim, muita parestesia, assim, de incapacitante mesmo, muita dor, enfim. Vocês acham que de diagnóstico pro pessoal tem alguma coisa que vale a pena pontuar ainda? Bom, acho que depois que você constatou que é uma anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12, o próximo passo é buscar qual que é a causa, porque o paciente não está absorvendo. Então, lembrar como que são as etapas da absorção da vitamina B12. Isso, então assim, igual a gente vai fazer em toda anemia, né, a gente precisa entender por que a anemia se instala. Quando é uma anemia nutricional, a gente precisa entender por que esse nutriente está faltando, né? Então, no caso da B12, lógico, pode ser baixa ingesta? Pode ser baixa ingesta, se a pessoa é um vegano estrito, não come nada, né, que tem B12, que é geralmente produto de origem animal, carne, leite e derivados, se a pessoa não come nada disso por muito tempo, pode ser que sim, ela faça uma deficiência de vitamina B12.
mas os estoques duram anos, então não é uma mudança de dieta aguda que vai fazer com que você tenha essa deficiência. Geralmente é coisa de 2, 3 anos ali em privação para consumir todos os estoques, né? Então, não costuma ser a nossa causa principal do consultório, né? Quando a gente vê, não é por baixa ingesta. Acaba que o principal é a má absorção. E dentre o que pode levar à má absorção, o mais comum que a gente tem é a anemia perniciosa ou gastrite atrófica. Para explicar um pouquinho, né, do porquê que a gastrite atrófica leva a deficiência de vitamina B12, acho que vale a gente relembrar que para essa B12 que está ali nos produtos de origem animal ser absorvida, ela vai chegar no estômago. Ali no estômago ela vai sofrer a ação do ácido clorídrico. E ela vai precisar do fator intrínseco produzido pelas células parietais gástricas para ir até o intestino delgado e ali ela é absorvida no ilho. Então, assim, isso é uma forma muito resumida de pensar, mas é para entender que ela vai precisar desse fator intrínseco para conseguir ser absorvida. E aí, na anemia perniciosa ou gastrite atrófica, a gente tem autoanticorpos que atacam as células parietais gástricas e a gente tem uma redução desse fator intrínseco, então isso vai prejudicar a absorção. E outra coisa que a gente tem que sempre lembrar, né, é ver se a B12 tá funcionando ou não, né? Então, e aí, meu vi, quanto tempo depois, assim, que eu começo a B12, eu espero ver uma alteração ali no meu paciente, um hemograma, melhora dos sintomas clínicos, como que é? A partir do momento que você está repondo a B12, a gente tem a gente espera que o reticulócito ele aumente bastante ali em 7 a 10 dias, em 2 semanas a gente já tem uma reticulocitose, mas a normalização do hemograma ela é um pouco mais tardia, assim, a hemoglobina ela começa a melhorar ali em 4 semanas, os leucócitos também, então geralmente tem uma normalização do hemograma entre 4 e 8 semanas. Mas antes disso já tem uma reticulocitose da medula óssea voltando à eritropoese eficaz após a reposição da vitamina B12. E os sintomas neurológicos demoram pra caramba também, né? Até 6 meses, até o paciente ficar, se ficar, né? Se ficar de boa, né? Só finalizando, assim, já que a gente tá falando sobre ácido fólico, eu acho que também é importante relembrar que a MTX, né, o metrexato, principalmente a intoxicação por MTX, pelo MTX ele inibia a enzima que reduz, né, o ácido fólico para sua forma metabolicamente ativa, que é o tetrahidrofolato. O ácido fólico, a reposição de ácido fólico, ela não vai ajudar nessa intoxicação pelo MTX. Teria que ser realmente o ácido folínico, que já é a forma metabolicamente ativa do ácido fólico, então ele bypassaria aí essa inibição do metrexato. Acho que isso é importante, porque, não sei vocês, mas eu já recebi a dúvida de vários colegas perguntando quantos miligramas eu faço de ácido fólico no paciente porque eu não tenho ácido fólico disponível. Não, você não faz, assim, não tem equivalência realmente, porque são coisas diferentes. Bom, então a gente já falou bastante de diagnóstico. Vamos pensar que nosso paciente ele veio com provas de hemólise positivas e B12 e ácido fólico baixos. Agora a gente precisa pensar no tratamento. Como que a gente vai destrinchar esse tratamento? A gente precisa entender por que essa anemia se instaurou, né? Por que esse paciente tem essas deficiências? Explica um pouquinho mais pra gente, Marco. Então, pra gente tentar revisar um pouquinho, então, o metabolismo da B12, né? Então, a B12, ela tá basicamente emaranhada nas fibras alimentares que são derivados de animais, né? Então, ovos, carnes, alguns grãos, enfim. E daí, eu gosto de pensar que a B12, ela é carente, né? Ela nunca gosta de ficar sozinha, ela sempre tem que ter um parzinho com ela, né? Então, o que acontece? Quando você... Pô, as moral, velho. Nós mulheres meio B12. Não, mas Vocês nunca tinham ouvido essa? Pô, isso aqui é um clássico, velho. Tá, não, mas enfim, vamos lá. Pode escutar, marca de idade. Tá, não, assim, eu gosto de pensar assim, né? Então, assim, o que acontece? A B12, ela tá emaranhada ali nas fibras alimentares, então ela não é prontamente absorvida. Então, quando você ingere o alimento junto com a saliva, por conta do HCl, essa B12 ela vai ficar sozinha no estômago. E, de novo, ela não gosta de ficar carente, então ela tem que se ligar a alguma coisa, senão ela é degradada pelo HCl, tá? Então, o que é essa coisa que liga ela? É o que a gente chama de aptocorrina, ou antigamente chamado de ligante R, né? Então, isso está presente na sua saliva, isso se liga a B12 lá, isso aí forma um casalzinho. Mas esse casalzinho é de curta duração. Por quê?
quando esse casal ele chega ali no duodeno, vai ter uma alteração. Ó, os meninos não estão levando a sério o que eu tô falando aqui, pô, é passo de idade. Mas o que acontece? Quando você chega ali no duodeno, você tem uma alteração do pH e isso acaba separando esse casal ligante R e B12. Mas, de novo, B12 é carente e ela tem que se ligar a alguma coisa. E o que ela se liga agora? Ela se liga ao fator intrínseco. O fator intrínseco, ele é uma proteína que é produzida ali no fundo gástrico, né? Por umas células que a gente chama de células parietais. E daí, beleza, esse casal vai durar mais tempo. Esse casal ele vai se juntar ali no duodeno, vai passar o duodeno, jejum e ilho, e quando se liga, quando chega no ilho, encontra uma proteína que a gente chama de cubilina, e aí vai ter uma dissociação, né? Então, a B12 ela adentra a circulação através da cubilina e é então transportada pela transcobalamina, né? E daí a transcobalamina vai levar a B12 para os seus estoques, né? Então é sempre importante a gente lembrar que a B12 ela tem um estoque muito, muito longo, muito prolongado, né? Então é coisa de 3 anos, mais ou menos. Então, já puxando uma das causas aí que a gente vai falar daqui a pouco, é muito difícil, né? Um paciente, ele ter deficiência de vitamina B12 só por conta de um problema de dieta, ele tem que ter um problema de dieta mantido por muitos e muitos anos, né? Porque ele tem um estoque que dura bastante. E parte dessa B12, então, vai mediar todas aquelas reações malucas que a gente estava conversando até agora há pouco. Então, tentando entender essa fisiopatologia, então a gente pode pensar aonde que está cada uma das principais causas de deficiência de vitamina B12, né? Excelente. Agora eu nunca vou tirar a imagem A da B12 é B12 carente. se juntando em cada ilha. Sim, pois é. Mas acho que é isso, né? Então a gente precisa relembrar qual é o trajeto da B12 no organismo para entender o porquê às vezes a gente vai ter deficiências. Então, a principal causa, né, de deficiência de vitamina B12 que a gente encontra é mecanismos de desabsorção, então má absorção de B12, né? E aí a gente tem a causa principal dentre as más absorções, que é a gastrite atrófica ou anemia perniciosa. Nessa doença, a gente tem anticorpos contra as células parietais que produzem esse fator intrínseco, e sem ele, a gente vai ter redução da absorção da B12. Então, é a principal causa do dia a dia, principalmente em pessoas ali de meia idade, né? E pode estar associada com outras autoimunidades. Então, por vezes, a gente vê um paciente que tem hipotireoidismo, vitiligo, e aí tem também anemia perniciosa. Pode ter outras causas de má absorção, né? Então, os pacientes que fazem aí cirurgias bariátricas, fazem essas gastrectomias, pacientes que têm inflamação do ilho, que é onde a B12 vai ser absorvida, então pacientes com Crohn podem ter também deficiência de vitamina B12 por má absorção. Baixa ingesta já é pouco frequente, né? A gente não vê tanto, igual o Marco falou. E a gente não pode esquecer da metformina também, né? É. A metformina, ela impede a absorção da B12 pela cubilina, que a gente tinha falado ali no ilho terminal, então é uma causa importante, né? O diabético, ele gosta de ter deficiência de vitamina B12, né? É uma coisa muito comum que a gente vê. Lembrando que a gastrite atrófica, ela pode ter tanto anticorpos contra a célula parietal quanto o fator intrínseco. O anticélula parietal, ele é mais fácil de fazer a dosagem. E lembrar também que as inflamações crônicas por H. pylori também podem causar gastrite atrófica e isso impactar na absorção. O ácido fólico, né? Pensando um pouquinho no outro componente. Ele já é um estoque mais curto, então ele sim é bastante afetado por dieta, né? A gente vê que a principal causa de deficiência de ácido fólico é, de fato, uma baixa ingesta, seja aí pacientes etilistas, pacientes mais idosos acamados que também não tenham uma alimentação adequada. Ele é presente em frutas e vegetais, né? Principalmente vegetais. Então, a gente vê essa como principal causa, mas também pode ser por má absorção e também pode ser por situações em que a demanda está aumentada. Então, a anemia hemolítica, que tem um turnover celular muito alto, usa bastante ácido fólico, gestação, são situações em que você também pode ter essa deficiência ali por um aumento de demanda. Isso, por isso que pacientes que têm hemólise crônica, realmente esferocitose, talassemias, a gente sempre faz a reposição perene, assim, de ácido fólico. Então, quando chega um paciente, né, que você diagnostica deficiência de B12 e ácido fólico, acho que vale a pena perguntar especificamente sobre dieta, sobre cirurgias prévias, tentar identificar ali se tem algum mecanismo claro de desabsorção, alguma droga que possa estar interferindo, né? Acho que essa parte aí vai ajudar a localizar a causa e, identificando a causa, você consegue guiar melhor a duração do seu tratamento, né? Se é uma coisa que vai ser transitória ou se vai ser perene. E aí, falando da reposição em si, como que vocês costumam fazer o tratamento da deficiência Só um de pouquinho B12? antes de falar e de entrar no tratamento,
pensar nas causas, eu não sei vocês, mas eu peço os anticorpos, mas eu também acabo pedindo uma endoscopia digestiva alta. Assim, porque por vezes tem a gastrite atrófica somente na biópsia, não mediada por anticorpos. Então, nem sempre vai ser ali pela anemia perniciosa, pela produção de anticorpos contra a célula parietal. Pode ser, como eu tinha falado, a inflamação crônica da mucosa gástrica, por exemplo, pelo H. pylori. Então, geralmente eu peço endoscopia, até porque se o paciente tiver uma gastrite atrófica, tem até uma recomendação de se fazer endoscopias seriadas a cada 3 anos, porque são alterações, são alterações perineoplásicas ali, né? Acho que se você realmente não tem nenhuma outra causa mais provável, né? Vai cair na probabilidade maior de anemia perniciosa, sim, também peça endoscopia. A não ser que seja algo que tá muito claro que o que foi o desencadeante, né? Uma pessoa que fez realmente uma cirurgia bariátrica, algo assim, Sim, a sim. causa tá clara, não vai cair na anemia perniciosa. Mas se a gente pensa que essa é a causa mais provável, sim, também peça endoscopia. A gente só esqueceu de falar uma coisa importante também, né? Que os anticorpos da gastrite atrófica, a gente tem que lembrar que eles são muito sensíveis, né? O anticorpo anti-célula parietal, posso estar enganado, mas eu acho que é coisa de 20% das pessoas têm, não significa necessariamente ter a doença, né? Então é uma coisa muito sensível, né? Só que é pouco específica. E ao passo que o anticorpo antifator intrínseco, né? Ele é pouco acessível pra gente, né? De novo, é um exame caro, a gente não é facilmente que a gente consegue pedir. Mas a especificidade dele é de 80% a 90%, né? E a sensibilidade dele é muito baixa. Então, é um exame que ajudaria a gente também nesses diagnósticos aí, que a gente não sabe ainda da onde que tá vindo a deficiência de vitamina B12 quando a gente tá tentando atribuir a uma gastrite atrófica, né? Você tá conseguindo na prática? Você consegue pedir os dois? Como que tem sido? O anticélula parietal dá pra pedir, né? O antifator intrínseco, o convênio dá uma podada. Todos que, Aí a gente vai todos pela que, endoscopia, né? daí a gente vai pela endoscopia, né? Valeu, Daí falou. existe o tal do protocolo Olga, né? Que são aquelas biópsias randomizadas, né? Pra gente tentar pegar o fundo gástrico e ver se tem algum sinal de atrofia, né? Então, basicamente é juntar a célula parietal, é juntar a endoscopia e juntar a gastrina, né? Que frequentemente fica alta também. Sempre sinalizar no pedido do exame para fazer a biópsia gástrica, porque senão não é feito, né, de forma rotineira e a gente não consegue diagnosticar. Pois é. De tratamento, vocês fazem a reposição de B12. Muitas vezes eu escuto, né, o pessoal perguntando se pode repor oral. Eu acho que é uma das grandes polêmicas da vez, até porque o pessoal tá dosando muito vitamina B12 hoje em dia, né? Com ou sem sintoma, a gente vê que é uma prática frequente, né? Dosa multivitaminas, dosa B12 também. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre precisa, não precisa repor. Agora a gente vai fugir um pouco do só um paciente com anemia macrocítica, né? Vamos falar assim, pedir B12, né? Veio um valor ali, pode ser interpretado como baixo, zona cinzenta que Marco falou, repõe, não repõe, como repor. É, a gente vai acabar tretando com os nutrólogos aí, né? Mas, assim, a gente tá vendo uma epidemia de pessoas pedindo B12 sem ter motivo, né? Sem ter paciente sem anemia, né? O que a gente sabe é que, sim, existem alguns pacientes que eles se beneficiariam de fazer reposição de B12 sem ter anemia. Principalmente a gente está falando ali da população idosa, né? Que a gente também esqueceu de falar, né? Que deficiência de B12 é uma causa de demência na população idosa, né? Então, tem alguns autores que falam para a gente fazer um teste de reposição de B12 nessa população, mesmo não tendo anemia, jogar a B12 um pouquinho mais para cima, né? Ou, por exemplo, existem alguns pacientes que não têm anemia, mas eles têm sintomas neurológicos, então talvez valeria a pena tentar jogar um pouco a B12 mais para cima. Só que assim, o que a gente sabe é que, de fato, a reposição de B12 ela é muito mais preconizada nos pacientes que, de fato, têm anemia, têm macrocitose, têm eritropoiesia ineficaz e todas aquelas sintomatologias que a gente já conversou, né? Você costuma repor oral ou intramuscular, mãe? Eu tava até lendo ontem um artigo na Nature que ele fala que em etiologia desabsortiva, o ideal é que o paciente chega com a deficiência de vitamina B12, principalmente se tiver sintomas neurológicos, você faz o ataque ali com a parenteral intramuscular e você pode tentar fazer depois a manutenção de reposição ali, depois que o paciente já tem os estoques repostos por via oral. Você pode tentar. E aí, caso realmente isso não seja efetivo, a gente pode ir titulando ali uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, a intramuscular. Mas o ideal é que você, no paciente com deficiência, que
assim, a dose de indução, né, de você repor inicialmente que seja intramuscular. A absorção da via oral costuma ser pior, né? E uma das principais causas é a desabsorção. Então, Mas assim, não é que não. É mais baixa a efetividade, mas pode ser significar que não funciona. pode ser que funcione, mas principalmente depois só em manutenção mesmo dos estoques, senão. E principalmente quando o cara não tem sintoma neurológico, né? Quando o cara tem sintoma neurológico, é contraindicação absoluta você fazer reposição de B12 pela via oral, né? Quer que melhore rápido. Exato. Se você for ler sobre reposição em paciente que tem uma anemia mais grave ali, fala até em fazer essa reposição de um ambiente ali intra-hospitalar, porque isso pode causar uma hipofosfatemia, uma hipocalemia no paciente, porque né, esse recrutamento de construção de DNA ali principalmente das hemácias, isso pode gerar ali uma depressão, uma hipocalemia no paciente, mas eu nunca vi. Assim, eu nunca presenciei, mas se você for ler, tem esse certo cuidado. Né? Vai usar mais. É. Mas também nunca li, não. E lembrei de tomar. Nunca vi acontecer isso. Assim, geralmente o que a gente faz então, né, só, tipo assim, não tem uma receitinha de bolo, né, é muito uma coisa de cada um, tem suas variações, se vocês forem ver lá, tem guideline britânico fala uma coisa, guideline europeu fala outra coisa. Mas assim, uma sugestão que a gente faz, por exemplo, é assim, eu tenho um paciente que tem deficiência de vitamina B12, né, por causa desabsortiva e ele tem sintoma neurológico. Geralmente a gente faz uma reposição de uma ampola semanal, né, pelo menos, né. Até tem alguns autores que falam de fazer em dias alternados, né, mas daí é difícil você mandar o paciente tomar a injeção 3, 4 vezes na semana, né. Então, geralmente a gente faz umas 4 reposições no mês, né, então uma a cada semana, depois, conforme os sintomas vão melhorando, a gente vai espaçando. Daí, para ajudar aí também, se você quiser fazer uma reposição pela via oral, tem várias formulações aí, mas também a dose é de 1.000 microgramas pela via oral. Tem até gente que tenta fazer tipo uma sobrecarga com 5.000, né? Tem alguns estudos que falam que dá para fazer também, mas isso aparentemente não tem nenhum benefício, né? Então, geralmente só reserve a reposição oral quando o seu paciente ele não tem sintoma neurológico e quando o seu paciente, por exemplo, tem uma causa, por exemplo, é baixa ingesta, por exemplo, né? Quando ele não tem causa desabsortiva muito clara, né? E uma coisa interessante da reposição por via oral é que o comprimido ele é sublingual, né? Exatamente porque no metabolismo da B12, inicialmente ela tem que se ligar à psicorrina que é produzida pelas glândulas salivares. Então, isso é uma forma de você se alimentar ali pela mastigação. Então, o comprimido ele fica sublingual para ele se ligar na psicorrina, né? Não é, tipo, engolido. E acho que se for zona cinzenta, né, igual a gente falou, vai ter que avaliar direitinho se tem alguma indicação, né, de fazer essa reposição. Se tem alguns sintomas, se tem macrocitose. Tem homocisteína alta. Pois é, de novo, vamos voltar a ela, né? Perfeito. Acho difícil esses pacientes chegarem com homocisteína. Exato. Nossa, eu acho que tem bastante dosagem de homocisteína. E tem uma lenda de que tem a tromofilia. É verdade. Hein? Então, também tá na moda dosar homocisteína. É verdade. E ácido fólico mais fácil repor, né? Comprimidinhos e oral. 5 lá, diário, Brasil. E só recapitulando, né, também, que Mavi falou que eu acho que é importante. Nas deficiências de B12 por anemia perniciosa, então a gente costuma também, faz parte do tratamento, a gente ficar de olho ali nas endoscopias desses pacientes. A gente costuma seriar. No geral, pelo que eu tava dando uma olhadinha também, a cada 3 anos, mais ou menos, estaria numa frequência que eu vi em um dos guidelines. Mas, lógico, pode ter algumas adaptações, você também pode se guiar por sintomas. Né? Depende também dos achados da endoscopia, né? Se o paciente não tem metaplasia intestinal, não tem displasia, você pode fazer isso ali a cada 3, 5 anos. Mas se ele tem essas alterações, aí você tem que encurtar um pouco essa periodicidade, uma vez por ano. Aí vai guiar pela alteração encontrada, né? É isso. Que pode anteceder uma neoplasia gástrica. E a gente tem que lembrar, isso é interessante, né? Que em números absolutos, o câncer mais associado à gastrite atrófica é o adenocarcinoma, né? Mas em risco relativo é o tumor carcinoide, na verdade, né? O tumor carcinoide gástrico. Inclusive tem uma recomendação legal do pessoal da Onco, é que se você, por acaso, fez um diagnóstico de um tumor carcinoide gástrico, rastreie gastrite atrófica, porque tem uma associação muito, muito, muito grande, né? Bom, gente, então era isso que a gente queria passar para vocês. Eu espero que tenha ajudado, que esse nosso resuminho
auxilia aí a relembrar os principais conceitos de vitamina B12 e deficiência de ácido fólico. De pontos principais que eu queria passar, né? Lembrar que costuma ser uma anemia macrocítica, não é uma exigência, mas é a forma mais frequente de apresentação. É hipoproliferativa, então o reticulócito é baixo, a medula não consegue produzir. Tem provas de hemólise positivas. E a gente vai dosar B12 e ácido fólico. Avaliar sintomas, ver se tem sintoma neurológico ou não, isso é importante, isso guia um pouco nossa reposição. Preferir na fase aguda repor por B12 intramuscular, depois pode considerar oral. E ácido fólico é mais tranquilo, comprimido oral uma vez ao dia. Dá esse tempinho que eles falaram de pelo menos aí uns 2, 3 meses, né, para ver a anemia em si, e mais, até 6, para ver sintoma neurológico. Ainda tem anemia, não normalizou totalmente, aí talvez a gente precise investigar também outras causas, né? E aí a gente vai abordando em cada episódio. Então fica com a gente para próximos episódios que a gente vai falar mais um pouquinho sobre a grande hematologia. Até mais, gente. Tchau, tchau.